Bruno sempre me pergunta se eu quero resolver o problema ou ter razão. E eu sempre respondo pra ele que eu quero ter razão. Mas eu queria te contar por que eu tô errada. Vamos lá? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de perdão. Esses dias eu assisti um desenho animado com a Laura que me lembrou muito de Jesus. Eu vou resumir um pouquinho aqui pra vocês, mas é a história de um povo que foi dividido em 5. E um desses povos tinha uma esfera que teoricamente trazia prosperidade. E esse povo que tinha a esfera, ele chamou os demais povos para uma confraternização. E nessa confraternização, os povos tentam roubar a esfera. E a esfera se quebra em 5 pedaços. E quando essa esfera se quebra, ela libera um poder do mal lá, uma fumacinha do mal que petrifica, né? Todo mundo que encosta na fumacinha é petrificado. E essa fumacinha é meio que viva, ela fica perseguindo as pessoas e tal. E aí cada povo se separa com um pedaço da esfera. E aí a princesinha do povo que tinha anteriormente a esfera integral, ela entende que para que houvesse vida e paz novamente, ela precisava reunir todos os pedacinhos da esfera e fazer dela uma só novamente. E aí começa a saga dessa princesinha, né, pra tentar reunir os pedaços e tal. E aí ela meio que rouba os outros pedaços. Ela já tem um pedaço, ela consegue outros 3 pedaços da esfera e fica faltando o último. E justamente esse último pedaço está com a arqui-inimiga dela. E nesse período, nessa ocasião, a fumacinha já petrificou quase todo mundo e já não tem mais tempo de fazer um acordo. Então, essa princesinha pede, né, me dá o seu pedaço da esfera, né, ela pede para a inimiga dela. E a inimiga não confia nela o suficiente para entregar. Então, o que ela faz? Ela pega os 4 pedaços que ela tem e entrega para a inimiga dela, para que a inimiga dela pudesse juntar os pedaços e para que houvesse a salvação, né? Ela dá o primeiro passo, né, de confiança para que houvesse salvação. E isso é muito Jesus. Eu fiquei pensando muito em Jesus. Hoje de manhã, depois que a gente orou, o Bru chamou a Laura e falou assim: filha, você sabia que nós precisamos imitar Jesus? Jesus foi traído pelos amiguinhos dele e fizeram dodó em Jesus e colocaram Jesus na cruz. E Jesus perdoou as pessoas que fizeram dodó nele, né? E aí a Laura perguntou: mas eles pediram perdão? E aí o Bruno disse: não. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Pro Bruno, não sei como é que funciona a cabeça dele, mas ele libera o perdão muito fácil. Às vezes, antes mesmo de eu pedir perdão de alguma coisa, de alguém pedir perdão pra ele, ele já perdoou, ele já esqueceu. E eu não, sou aquela pessoa que mentalmente anota o que aconteceu assim, e depois não quer perdoar, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes também eu não perdoo alguém porque a pessoa não veio me pedir perdão, né? Mas na Bíblia existem casos de pessoas que não pediram perdão e que foram perdoadas, né? Um desses casos é Davi, né? Eu citei pra vocês a história de Betseba, né? Quando Davi comete adultério. E nessa ocasião, o profeta Natan vai confrontar Davi, né, a respeito do pecado dele. E aí Davi cai na real e fala: pequei contra o Senhor, né? E aí o profeta responde imediatamente para Davi: e o Senhor te perdoou. Assim, Davi nem tinha pedido perdão e o Senhor já tinha perdoado Davi, né? Uma outra ocasião que isso também fica bem claro para mim é na história de Jonas, né? Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Deus falou com Jonas e pediu que ele fosse até a cidade de Nínive para pregar o arrependimento para os ninivitas. E Jonas não quer fazer isso
ele foge. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para a Espanha, ele pega uma embarcação. E quando ele está indo a caminho da Espanha, a embarcação que ele está, né, é afligida por uma tempestade e jogam Jonas no mar. E aí vem lá o peixão, engole Jonas, ele fica lá 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e de dentro da barriga do peixe, Jonas faz uma oração. E aí, se você ler a oração inteira de Jonas, em nenhum momento Jonas pede perdão. O que ele diz é Senhor, os votos que eu te fiz, eu vou cumprir, né? E realmente, Deus fala com o peixe cospe Jonas em terra firme, e Jonas vai lá e prega o arrependimento para Nínive, ele obedece a Deus, né? A gente costuma falar para as crianças que bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, me desculpe, são palavrinhas mágicas, né? Mas me perdoe não é uma palavrinha mágica. O arrependimento, a mudança de atitude é que fazem a diferença, né? O mesmo Jesus que curava enfermos, que expulsava os demônios, que multiplicava o pão, era o mesmo Jesus que pregava: arrependam-se, pois está perto o reino dos céus, né? E o maior exemplo de perdão, né, o perdão mais genuíno que aconteceu na história da humanidade foi o do próprio Jesus. Ele foi o nosso grande exemplo, né? Porque antes mesmo da gente ter se arrependido, ele já tinha nos perdoado. Ele deu o primeiro passo de confiança, né? E então eu queria terminar esse vídeo, né, lendo um versículo com vocês que fica em Romanos 5:8 e diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa é uma palavra que eu tenho aprendido todos os dias, né? Justamente porque eu sou essa pessoa mais rancorosa, digamos assim. É mais difícil pra mim, mas como eu tenho experimentado o fruto do perdão, né? Não só o perdão que Deus me deu, mas toda vez que eu ofereço perdão, eu ganho um tesouro ainda maior, né? E só quem perdoou, né, e se livrou, né, daquele rancor, sabe o que eu tô falando, né? Eu uma vez li em algum lugar que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você, né? E é isso mesmo. Então, se você quer ser imitador de Jesus, assim como eu quero ser imitadora de Jesus, você precisa perdoar, mesmo que ninguém tenha te pedido perdão, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas. Mas na quinta e no domingo o Bru tem uma palavra para abençoar seu coração, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta, que eu vou ter muito prazer em responder o seu comentário. Grande beijo